Se o comunismo é o terraplanismo econômico, então o fascismo é o terra-oquismo. Apesar de o termo fascista ser utilizado a todo momento no debate público, o fascismo real se deu na Itália no início do século XX. Primeiro, precisamos olhar a história para entendermos como a Itália se meteu nesse buraco e como saiu dele. Roma perdeu sua capacidade monetária por causa da inflação. Diante disso, os territórios romanos passaram a ter maior autonomia. Isso, combinado à incapacidade de Roma em manter seu exército, resultou em diversas invasões bárbaras e na consequente queda do Império. Do século V ao século XI, ocorreu uma série de disputas de poder entre pessoas que se achavam reis de direito daquela região. Por causa dessa instabilidade política, a nobreza proprietária de terras tomou para si o direito de governar os camponeses. Eles eram conhecidos como senhores feudais e governavam com mãos de ferro. Nesse período, o livre comércio foi praticamente abolido em várias localidades, pois os senhores feudais desejavam continuar a extorquir sua população e viam uns aos outros como possíveis inimigos. Aqui temos uma lição importante para os separatistas. Governo que atua sobre uma área menor não significa governo menor. O que importa é o quanto o governo interfere nas liberdades individuais, não o tamanho do país. Na Idade Média, os governantes dominavam uma área diminuta em comparação aos países atuais, mas o controle que alguns exerciam sobre sua população se equipara apenas a ditaduras comunistas modernas. Por outro lado, algumas cidades não se fecharam ao livre mercado e passaram a florescer na Itália, especialmente Milão, Florença e Veneza. Graças ao comércio marítimo pelo Mediterrâneo, essas cidades se tornaram potências econômicas no século XIII. Essa melhora econômica se deve sobremaneira às cruzadas, mas não pelo motivo que você imagina. Muitos camponeses que participaram das cruzadas perceberam quão superior era a liberdade econômica dos árabes, tanto que as cruzadas foram um fiasco para os europeus. Mas para cidades-estados que comercializavam pelo Mediterrâneo, isso representou uma oportunidade. Com a rota terrestre obstruída por causa das cruzadas, o comércio marítimo de especiarias se tornou extremamente lucrativo. Veneza e Gênova se tornaram a ponte comercial entre a Europa e a Ásia, além da grande produção de vidro. Florença, por sua vez, era grande produtora de lã e seda, bem como o centro bancário de toda a região. Não é à toa que o Iluminismo, movimento intelectual e filosófico, floresceu nessas cidades. Porém, no final do século XVIII, em decorrência da Revolução Francesa e do posterior domínio de Napoleão, os governantes italianos passaram a desejar a unificação da Itália. Diferente de outros países, essa unificação não ocorreu em uma data oficial específica. Foi um processo que aconteceu ao longo de décadas, no século XIX, com a anexação de vários territórios, alguns pela via econômica, outros pela guerra. Mas como impedir que essa população se revoltasse e matasse o rei, como aconteceu na França? Diga-se de passagem, muitos nem o reconheciam como rei, por considerarem seus senhores feudais como seus governantes. Infelizmente, os governos daquela época perceberam que guerras servem para unir a população de um país. Você pode até não gostar do seu vizinho, mas contra uma força invasora que ameaça seu estilo de vida, vocês se uniriam para lutar. E foi desse fato que os governantes se aproveitaram. Diversos conflitos foram iniciados, muitas vezes por razões ridículas, apenas para distrair a população do real problema, a exploração do povo por um rei tirano. Até a Primeira Guerra Mundial, a Itália seguiu sob um único governo, seguindo essa receita. No início da guerra, em 1914, a Itália teoricamente apoiava a Alemanha, apesar de não participar ativamente da guerra. Em abril de 1915, temendo que a Itália enviasse suas tropas para ajudar a Alemanha, a Inglaterra propôs o Tratado de Londres. Esse tratado basicamente estabelecia que a Itália apoiaria a Inglaterra em troca de terras e de uma bela quantia em dinheiro. A Itália rapidamente entrou na guerra pelo lado contrário ao que
vinha sinalizando. Graças a isso, 650 mil italianos morreram e o país ficou à beira da falência. Para piorar, apesar de a Itália estar do lado vencedor, ao final da guerra, a Inglaterra ignorou totalmente o Tratado de Londres. Como todos já devem saber, dinheiro gasto na guerra nunca retorna. E esse calote levou a Itália a um abismo econômico conhecido como Vitória Mutilada. Em meio ao caos, eis que entra em cena Benito Mussolini. Em 1902, Mussolini fugiu para a Suíça para evitar o serviço militar. Lá, ao desfrutar de uma maior liberdade oferecida pelo capitalismo, ele estudou e se tornou um socialista radical. Ele trabalhava em um sindicato e escrevia para o jornal assumidamente socialista L'Avvenire del Lavoratore, o futuro do trabalhador. E se você duvida do socialismo de Mussolini, ele mesmo escreveu um artigo chamado Trentino visto por um socialista, para o jornal socialista radical La Voce. Quando a Primeira Guerra começou, Mussolini pensava que a morte em massa de pessoas causada pelos governantes levaria à revolta da população e a uma consequente revolução comunista. Infelizmente, para ele, os socialistas daquela época ainda não apoiavam a ideia do quanto pior melhor. Com isso, ele foi expulso do Partido Socialista Italiano e seu radicalismo coletivista cresceu ainda mais. Mussolini passou então a apoiar uma revolta armada para a tomada do poder, não uma tomada pelo proletariado, mas por pessoas de qualquer classe social. Essa mudança, totalmente bem-vinda pelos atuais progressistas, levava o coletivismo comunista ao extremo. Pessoas nunca foram importantes e agora nem classes importavam. O que realmente importava era a nação. Mas é claro que uma nação é uma abstração coletivista, não tem uma mente para tomar decisões. Então, quando Mussolini falava do interesse nacional, ele se referia aos seus próprios interesses. Com essa ideologia coletivista ganhando força, batizada de fascismo, Mussolini fundou o Partido Fascista Italiano. Em 1922, ele deu um golpe de Estado, obrigando o rei a lhe entregar o governo da Itália. Aqui, não vamos discutir se fascismo era de esquerda ou direita. Você provavelmente tem suas próprias definições. Se você for de esquerda, seguramente define direita como fascismo. Se você for de direita, já deve colocar fascismo e comunismo juntos na sua definição de esquerda. Aqui vamos focar na questão econômica. Como era para os italianos viverem sob o regime fascista? Antes de prosseguirmos, é importante esclarecer que, apesar dos livros de história dizerem que o golpe ocorreu em 1922, os fascistas eram minoria até 1925. Nesse curto espaço de tempo, em que o rei não atrapalhava e Mussolini não tinha o controle absoluto, a maioria liberal do parlamento conseguiu abolir vários impostos e privatizar diversas estatais, incluindo a de telecomunicações, quase 80 anos antes do Brasil. Graças ao aumento da liberdade, a economia italiana se recuperou rapidamente. Apesar de a inflação ainda ser alta como reflexo do absurdo gasto estatal na Primeira Guerra, a Itália nunca chegou à hiperinflação como a Alemanha, e Mussolini soube surfar essa melhora econômica muito bem. Para a população comum, Mussolini era o responsável pela recuperação econômica, apesar de ser contra as medidas adotadas pelo parlamento italiano. Por causa disso, em 1925, os fascistas ganharam a maioria no parlamento, e agora o ditador poderia colocar em prática todos os seus planos sem oposição. Para começar, por causa da inflação e da baixa nas trocas comerciais devido à situação econômica ainda pior dos países vizinhos, a moeda, a lira italiana, estava muito desvalorizada. Como consertar isso? Mussolini poderia dar continuidade à liberalização da economia, mas decidiu corrigir esse problema com força bruta. Em 1926, Mussolini diminuiu a base monetária, subiu vertiginosamente os juros e criou e aumentou impostos. Além disso, endividou o país ao inundar o mercado italiano com libras esterlinas para forçar a lira a subir de valor no câmbio. O resultado foi uma deflação. Aqui temos de abrir parênteses. Deflação numa economia livre é uma consequência inevitável do aumento da produtividade. Nesse caso, não há estagnação econômica, porque novos produtos melhores tomam o lugar dos antigos. Tome como exemplo os aparelhos celulares. O preço de um modelo específico tende a cair com o tempo. Porém, novos celulares mais modernos e mais caros surgem para tomar o lugar dos antigos. Por isso, a economia continua a crescer
crescer apesar da constante redução dos preços. Por outro lado, uma deflação sem ser causada por um aumento da produtividade é tão danosa quanto a inflação. Em consequência da deflação, sem aumento da produtividade e da alta taxa de juros, as pessoas passaram a investir ao invés de gastar o dinheiro, ocasionando a estagnação econômica. Mussolini rapidamente culpou os trabalhadores, que, ao invés de gastar, estavam poupando seu dinheiro. Para contornar esse problema, ele passou a controlar os sindicatos. Não era como se os sindicatos fossem estatais, mas funcionavam como se fossem, assim como ocorre no Brasil hoje. A unicidade sindical, ou a autorização para a atuação de apenas um sindicato por ramo de trabalho por região, e a obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores a um sindicato da categoria foram ideias que o Brasil importou diretamente do fascismo italiano. Mas foi em 1927 que Mussolini criou a Carta del Lavoro, também conhecida como versão beta da CLT. Com isso, Mussolini conseguiu um controle econômico desejado por todo comunista. Funcionava assim: a legislação era tão complicada e burocrática que tornava altamente custoso contratar um empregado. Apenas os sindicatos podiam negociar os direitos de seus trabalhadores, de forma que empresas favoráveis ao governo teriam um custo menor. Por exemplo, imaginemos que você queira abrir uma fábrica de panelas. Por ser uma indústria não desejada pelo governo, para que você consiga abrir sua fábrica, você terá que arcar com custos absurdos da legislação trabalhista. Mas, se a fábrica for de tanques de guerra, que é de interesse do governo, o sindicato abrirá mão de vários direitos trabalhistas para que sua fábrica funcione sem os custos e burocracias criados de propósito pelo Estado. Qualquer semelhança com o Brasil atual não é coincidência, é cópia. Do lado das empresas, a coisa não era melhor. Mussolini criou órgãos de regulação que nada mais eram do que braços estatais que garantiam cartéis e monopólios para amigos do ditador. Sim, a ideia de agências reguladoras como a Anatel veio diretamente do fascismo italiano. Graças a essa política, nomeada oficialmente de corporativismo, 2/3 da economia estavam nas mãos do Estado fascista. Mas tudo que é ruim pode piorar. Com a crise de 29, bancos italianos ficaram à beira da falência. Mas não temam, que lá estava Mussolini para ajudar, comprando grande parte desses bancos falidos. Graças a essa crise, agora o Estado controlava praticamente todo o sistema bancário do país. Em 1934, em um discurso proferido na Câmara dos Deputados, Mussolini se gabou de que 3/4 da economia italiana, industrial e agrícola, estavam nas mãos do Estado. Calma que a coisa piora. 5 anos mais tarde, o governo fascista dominava mais de 80% da economia nacional. Tirando a União Soviética, a Itália tinha um Estado com o maior controle econômico, fazendo outras ditaduras comunistas parecerem um antro de liberalismo. Mas é claro que um Estado que detém o controle da economia, ainda que indiretamente, gera ineficiência e mais problemas. A economia italiana chegou a um patamar pior que os dos países vizinhos. De fato, a taxa de crescimento econômico anual diminuiu em média 1% em relação ao período anterior à tomada do poder pelo Estado fascista. Devido à piora econômica causada pela ineficiência imposta pela legislação trabalhista e pelas agências de regulação, o ditador precisava de uma fonte de riquezas para pagar suas contas, de forma que a Itália entrou na Segunda Guerra com sede de dominação. Porém, as empresas italianas sob controle estatal eram tão ineficientes que o poderio militar da Itália era uma piada. A Itália, basicamente, só obteve sucesso na dominação das colônias africanas, onde os nativos literalmente lutavam contra os tanques italianos com flechas e lanças de madeira. Em razão disso, o então primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, chamava a Itália de o ponto fraco do eixo. O final dessa guerra todo mundo já conhece, mas, ainda assim, fica a lição. Quando dizemos que o que os socialistas chamam de capitalismo é, na verdade, corporativismo, estamos falando sério. Não é à toa que o Brasil é um país tão atrasado. Copiar a política fascista por quase 80 anos só trouxe miséria para nossa população.